No outono de 1347, no movimentado porto de Messina, na Sicília, 12, galés mercantes vindas do Mar Negro surgiram no horizonte, mas à medida que se aproximavam, uma estranha quietude se tornava aparente. Não havia os gritos habituais dos marinheiros, nem a azáfama da chegada. Quando os primeiros botes do porto se aproximaram, encontraram uma visão de pesadelo. Os navios estavam repletos de homens mortos e moribundos, seus corpos cobertos de estranhos inchaços negros, delirando de uma febre desconhecida. As autoridades, em pânico, ordenaram que os navios partissem, mas era tarde demais. Um passageiro invisível já havia desembarcado, e com ele, o fim de um mundo. Para entender a magnitude do apocalipse que acabara de atracar, precisamos primeiro viajar para trás no tempo e compreender a civilização que ele estava prestes a consumir. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. A Europa de meados do século XIV era um continente que se sentia antigo, estável e divinamente ordenado. Era uma civilização unida não por um império, mas por uma ideia cristã. A vida de cada pessoa, do imperador ao camponês, era governada pelo ritmo dos sinos da igreja, que marcavam as horas de oração, e pelo calendário litúrgico, que ditava os dias de festa e de jejum. A morte era uma presença constante e familiar em partos de doenças comuns, de fome, mas era uma morte compreendida, ritualizada, parte da jornada da alma em direção ao juízo final. As grandes catedrais góticas, verdadeiras florestas de pedra e vidro, se erguiam como o centro físico e espiritual de cada cidade, testemunhas da engenhosidade e da fé de gerações. As cidades em si eram labirintos de ruas estreitas e tortuosas, onde o som do martelo de um ferreiro se misturava com o canto dos monges e o cheiro de fumaça de madeira, incenso e dejetos. Era um mundo sensorialmente intenso, onde a crença no sagrado e no milagroso era tão tangível quanto o pão de cada dia. Contudo, sob esta fachada de fé e ordem, as fundações do mundo medieval estavam perigosamente frágeis. O longo período de clima ameno e estável, conhecido como período quente medieval, que permitira uma explosão populacional, havia terminado. O continente havia entrado na chamada Pequena Idade do Gelo. As chuvas tornaram-se implacáveis. Os invernos mais longos e as colheitas falhavam com uma regularidade alarmante. Uma geração antes da praga. Grande fome de 1315 a 1317 havia varrido o norte da Europa. Um cataclismo de inanição e doença que matou talvez 10% da população. Histórias de canibalismo e desespero absoluto ecoavam por todo o continente. A Europa estava superpovoada, sua população vivendo no limite da subsistência. Milhões de pessoas carregavam em seus corpos os efeitos de uma vida de má nutrição, seus sistemas imunológicos cronicamente comprometidos, economicamente. O continente era mais conectado do que nunca. As cidades-estado italianas, como Gênova e Veneza, controlavam um vasto império comercial no Mediterrâneo. As feiras de Champagne, na França, eram um coração pulsante da economia, e a Liga Hanseática dominava o comércio no norte. Essa rede de rios, estradas e rotas marítimas, as artérias que levavam vida e riqueza ao continente, estava prestes a se tornar as veias pelas quais o veneno se espalharia. Longe, muito longe, nas vastas estepes da Ásia Central, o agente da aniquilação, a bactéria Yersinia pestis, vivia seu ciclo antigo. Por séculos, ela existiu em um estado relativamente contido, em um equilíbrio com seus hospedeiros naturais, colônias de roedores selvagens como as marmotas. O seu vetor era a pulga, que se alimentava do sangue desses animais. O mecanismo biológico da praga é de uma eficiência aterrorizante. Dentro da pulga
a bactéria se multiplica até formar um bloqueio em seu sistema digestivo. Faminta e incapaz de se saciar, a pulga se torna uma máquina de injeção, mordendo freneticamente qualquer hospedeiro que encontra e regurgitando milhares de bactérias em sua corrente sanguínea a cada tentativa de se alimentar. Em algum momento, nas primeiras décadas do século XIV, talvez devido a mudanças climáticas que perturbaram seu habitat, a bactéria saltou para novas populações de hospedeiros, incluindo o rato preto, Ratus ratus. Diferente das marmotas, o rato preto vive em simbiose com os seres humanos, habitando suas casas, seus celeiros e, crucialmente, os porões de seus navios e as bolsas de suas caravanas. A praga havia encontrado seu veículo perfeito para uma viagem global. Seguindo a Rota da Seda, a doença iniciou sua longa marcha para o oeste. Relatos da China dos anos 1330 descrevem uma praga misteriosa que devastou províncias inteiras. De lá ela viajou com as caravanas, deixando um rastro de morte em cidades lendárias como Samarcanda e chegando ao território da Horda Dourada. O Hanato mongol, que controlava a Eurásia, em 1346 o exército mongol levou a doença consigo ao sitiar a cidade de Cafa, um rico entreposto comercial genovês, na Crimeia. O que começou como uma disputa comercial estava prestes a se tornar o ponto de ignição da maior catástrofe da história europeia. A doença misteriosa irrompeu no acampamento mongol, dizimando o poderoso exército com uma velocidade que parecia sobrenatural. O cronista italiano Gabriele de Mussi, que deixou o único relato do ocorrido, descreveu o ato de desespero e malevolência dos mongóis. Vendo seu exército se desintegrar, eles decidiram usar a própria morte como arma. Utilizando suas gigantescas catapultas, começaram a arremessar os corpos inchados e enegrecidos de seus soldados mortos pela peste por cima das muralhas. Era um ataque psicológico e biológico, projetado para envenenar o ar, a água e a coragem dos defensores. Para os comerciantes genoveses encurralados dentro de Cafa, a única esperança era o mar. Em uma fuga caótica no outono de 1347, um punhado de navios conseguiu escapar do porto amaldiçoado, zarpando em direção ao Mediterrâneo. A sensação de alívio deve ter sido imensa, mas durou pouco. Logo, a bordo dos navios apertados e insalubres, a tripulação começou a adoecer. A mesma febre, os mesmos delírios, os mesmos e terríveis inchaços negros, eles estavam presos em túmulos flutuantes, assistindo seus companheiros morrerem um a um, sem nenhuma compreensão do inimigo que haviam trazido a bordo. Em outubro daquele ano, 12 dessas galés fantasmagóricas chegaram ao porto de Messina. A praga havia cruzado o limiar da Europa, o mundo medieval, com suas certezas, sua fé e suas catedrais. Estava prestes a enfrentar uma prova para a qual nada em sua história o havia preparado. O que era essa doença terrível, que podia aniquilar um exército e transformar um navio em um caixão flutuante? E como uma civilização que via a mão de Deus em todas as coisas, reagiria quando essa mão parecesse se fechar em um punho para esmagá-la? Por ordem das autoridades de Messina, para que a frota da morte se afastasse, foi obedecida, mas o gesto era inútil. Os navios, agora tripulados por fantasmas, vagaram sem rumo pelo Mediterrâneo, espalhando o contágio em cada porto onde tentavam atracar, sendo enxotados como leprosos náuticos. Mas o mal já havia fincado raízes em solo siciliano. A doença, que os locais apelidaram de terremoto, irrompeu pela cidade com uma fúria apocalíptica. O horror era total. As pessoas adoeciam em suas casas, nas ruas, nos mercados. Famílias inteiras eram dizimadas em questão de dias. O medo, mais rápido que a própria praga, tomou conta da população. Aqueles que podiam fugiram em desespero para o campo, sem saber que levavam o contágio consigo, espalhando a doença pelas vilas e fazendas do interior da ilha. Messina, a primeira sentinela da Europa, havia caído,
e sua queda foi o sinal que anunciou a invasão de todo um continente. O inimigo que devastava a Sicília era terrivelmente eficiente, um predador biológico perfeito que atacava em 3 frentes distintas. A forma mais comum, a peste bubônica, era o resultado da picada de uma pulga infectada. A bactéria Yersinia pestis, injetada na corrente sanguínea, era interceptada pelo sistema linfático, a rede de defesa do corpo. A batalha ocorria nos gânglios linfáticos, que inchavam descontroladamente para formar os bubões. Tumores duros e excruciantemente dolorosos, geralmente na virilha, axilas ou pescoço. De acordo com testemunhas oculares, eles podiam atingir o tamanho de uma maçã e muitas vezes se rompiam, vazando um pus fétido. Acompanhando os bubões, vinha uma febre altíssima que levava a delírios, dores por todo o corpo e uma exaustão letárgica. Embora a morte fosse o resultado mais provável, uma pequena fração dos infectados, abençoados com uma constituição mais forte, conseguia sobreviver a essa provação. Mas a praga possuía disfarces ainda mais mortais. A segunda forma, a peste septicêmica, era uma invasão direta e avassaladora da bactéria na corrente sanguínea. Nesse caso, a guerra biológica era vencida antes mesmo que as defesas do corpo pudessem montar uma resposta significativa. A febre disparava, e a multiplicação desenfreada da bactéria causava uma hemorragia interna generalizada. O sangue vazava dos capilares, criando manchas escuras e arroxeadas sob a pele. Nos estágios finais, a circulação para as extremidades era cortada, e os dedos das mãos e dos pés, os lábios e a ponta do nariz se tornavam negros e necrosados, como se tivessem sido queimados pelo gelo. Foi essa visão terrível que deu à pandemia seu nome mais duradouro. A morte negra, a peste septicêmica, era uma sentença de morte praticamente certa. A terceira e mais contagiosa forma era a peste pneumônica, quando a infecção, seja por via bubônica ou septicêmica, conseguia se alojar nos pulmões, a dinâmica da pandemia mudava drasticamente. A doença não precisava mais do rato e da pulga como intermediários. O contágio se tornava aéreo, direto de pessoa para pessoa, através da tosse que expelia gotículas de sangue carregadas com a bactéria. Nas cidades medievais, com suas ruas estreitas, casas superlotadas e falta de higiene, um único caso de peste pneumônica podia desencadear uma reação em cadeia imparável, especialmente durante os meses de inverno. A morte era rápida, muitas vezes ocorrendo em 1 ou 2 dias, e a taxa de mortalidade era de quase 100%. Do sul da Itália, a praga explodiu em múltiplas direções, seguindo as rotas comerciais, como um incêndio florestal segue o vento. No início de 1348, ela desembarcou nos grandes portos do norte da Itália, Veneza, Gênova e Pisa. Os corações pulsantes do comércio europeu tornaram-se os novos epicentros. Em Veneza, as autoridades, em um ato de pioneirismo em saúde pública, instituíram a quarentena, isolando navios e viajantes. Mas era como tentar conter o oceano com uma cerca de madeira. A praga subiu pela bota italiana, atingindo a próspera cidade de Florença na primavera. Ali. O grande escritor Giovanni Boccaccio testemunhou e registrou o colapso total da sociedade. Ele escreveu em sua obra-prima, o Decameron. Ocorriam coisas ainda mais cruéis. O pai e a mãe evitavam visitar e cuidar dos filhos, como se não fossem seus. Em consequência disso, uma multidão de homens e mulheres adoeceu, sem ter qualquer outro socorro senão a caridade dos amigos, ou a ganância dos criados. Os rituais mais sagrados foram abandonados. Os doentes morriam sozinhos, e os mortos eram recolhidos em carroças e jogados em valas comuns, camada sobre camada, como queijo em uma lasanha. Enquanto Florença agonizava, a doença se alastrava pela Europa. Um navio vindo da Itália levou a praga para Marselha
de onde ela subiu pelo vale do rio Ródano, atingindo a cidade papal de Avignon com uma fúria particular. Outras rotas marítimas a levaram para a Espanha e Portugal. No verão de 1348, um navio transportando um carregamento de vinho vindo da Gasconha atracou no pequeno porto de Melcombe Regis. No sudoeste da Inglaterra, a praga havia atravessado o Canal da Mancha. Em poucos meses, ela chegou a Londres, uma cidade apertada e insalubre de talvez 70.000 almas. Um ambiente perfeito para a forma pneumônica da doença. Em menos de um ano, a morte negra havia fincado suas garras nas maiores nações da Europa, de uma ponta a outra do continente, em uma marcha de terror que parecia imparável e universal. Diante de um inimigo invisível, indiscriminado e incompreensível, a sociedade medieval recorreu às duas únicas ferramentas que possuía para dar sentido ao caos: a fé e a ciência da época. A explicação mais imediata foi a teológica. A praga era um flagelo de Deus, um castigo divino pelos pecados do mundo, por toda a Europa, as pessoas se reuniam em igrejas e praças para procissões e orações em massa, buscando o perdão divino. Um movimento de fervor religioso extremo, o dos flagelantes, ganhou força, especialmente na Alemanha. Grupos de homens e mulheres vagavam de cidade em cidade, em procissões organizadas, cantando hinos e chicoteando as próprias costas até o sangue jorrar, em um ato público de penitência. Os médicos, por sua vez, baseados na teoria dos miasmas, atribuíam a causa a um ar corrupto, possivelmente gerado por um alinhamento planetário maligno ocorrido em 1345, ou por vapores venenosos liberados por terremotos. As recomendações médicas eram largamente ineficazes. Acender fogueiras para purificar o ar, usar amolatos. Evitar banhos e se cercar de aromas fortes. Nenhuma dessas medidas teve qualquer efeito. A fé se mostrava impotente. A ciência, errada. O tecido social, antes tão coeso, rasgava-se sob o peso do medo. Com o céu em silêncio e a ciência impotente, o desespero buscou um culpado na terra a quem uma civilização aterrorizada poderia culpar por um mal de tal magnitude. A resposta seria encontrada em uma das mais antigas e sombrias tradições da Europa, e levaria a uma nova onda de horror, desta vez inteiramente criada pelo homem. Diante de uma aniquilação que parecia tanto inevitável quanto incompreensível. A mente medieval, desesperada por encontrar uma causa, uma agência, um culpado, começou a se desviar das explicações divinas ou naturais. A ira de Deus era um conceito abstrato demais. O miasma, um inimigo invisível. O terror em massa exige um rosto, um alvo tangível sobre o qual a fúria e o medo possam ser descarregados. E na Europa do século XIV, já existia uma comunidade há muito tempo marginalizada, vivendo como estrangeiros em sua própria terra, envolta em séculos de suspeita e ressentimento. Os sussurros começaram nos mercados e nas tavernas, espalhando-se mais rápido que a própria praga. A doença não era natural. Era uma conspiração. Os poços e as fontes da cristandade haviam sido envenenados, e os envenenadores eram os judeus. Para entender a velocidade com que essa acusação mortal se enraizou, é preciso compreender o solo fértil de antissemitismo que existia na Europa medieval. Por séculos, os judeus foram submetidos a uma segregação sistemática. Eram proibidos de possuir terras e de participar da maioria das profissões, sendo frequentemente empurrados para o comércio e a usura menos o empréstimo de dinheiro a juros, uma prática proibida aos cristãos. Isso gerou um profundo ressentimento econômico, pintando-os como exploradores, religiosament. Eles carregavam o fardo da acusação de deicídio, de terem sido os responsáveis pela morte de Cristo, um ensinamento que alimentava um ódio teológico profundo. Viviam em bairros separados, as judiarias, falando sua própria língua e seguindo suas próprias leis e costumes.
eram o outro perfeito, visíveis, vulneráveis e já desumanizados na imaginação popular. A chegada da peste negra transformou esse preconceito latente em uma paranoia homicida. Uma lógica perversa e distorcida começou a ser aplicada. Em alguns guetos judaicos, a taxa de mortalidade parecia ser menor do que entre a população cristã. Hoje, os historiadores especulam que isso pode ter se devido a vários fatores. As leis dietéticas e de higiene judaicas, que incluíam a lavagem ritual das mãos, poderiam ter oferecido alguma proteção. A maior segregação dos guetos poderia ter retardado a chegada da infecção. Mas para a mente medieval aterrorizada, essa aparente discrepância não era prova de inocência, mas de culpa. Eles não estavam morrendo na mesma proporção, porque eram eles que estavam causando as mortes. A teoria do envenenamento dos poços oferecia uma explicação simples e satisfatória para um horror complexo e avassalador. A violência começou na primavera de 1348, em Toulon, na França. 40 judeus foram assassinados em seu bairro. Em Barcelona e outras cidades espanholas, massacres se seguiram. A violência se movia junto com a praga, em uma onda de terror secundária. O padrão era quase sempre o mesmo. A praga chegava a uma cidade e a população entrava em pânico, e a acusação de envenenamento surgia. Indivíduos eram presos e, sob tortura excruciante, confessavam sua culpa e implicavam outros. Descrevendo em detalhes fantasiosos como haviam recebido o veneno de rabinos distantes e o espalhado, essas confissões forçadas eram então usadas como justificativa para o que se seguia o massacre de toda a comunidade. O epicentro dessa fúria genocida foi o Sacro Império Romano Germânico. Em Estrasburgo, em fevereiro de 1349, o conselho da cidade, inicialmente, tentou proteger sua população judaica, mas as guildas de artesãos, enlouquecidas pelo medo e pela cobiça, derrubaram o governo da cidade e instalaram um novo regime. No dia de São Valentim, a comunidade judaica de Estrasburgo, composta por cerca de 2.000 pessoas, foi reunida. Aqueles que concordaram em se converter ao cristianismo foram poupados. O restante, a grande maioria, foi levado ao seu próprio cemitério, onde uma imensa pira de madeira havia sido construída. Lá, eles foram queimados vivos. As crônicas da época relatam que as crianças foram arrancadas de seus pais para serem batizadas à força. Após o massacre, as propriedades dos judeus foram confiscadas e suas dívidas perdoadas, revelando a mistura tóxica de fanatismo religioso e oportunismo econômico que alimentava a perseguição. O horror de Estrasburgo se repetiu em centenas de cidades e vilas por toda a Alemanha, que, em agosto de 1349, a violência chegou a Mainz, lar de uma das mais antigas e prósperas comunidades judaicas da Europa. Sabendo o que os esperava, os judeus de Mainz decidiram resistir. Eles se armaram e inicialmente conseguiram repelir o ataque da turba. Mas a multidão, cada vez maior, acabou por subjugá-los. Diante da certeza da tortura, da conversão forçada e da morte pelas mãos de seus vizinhos, muitos na comunidade tomaram uma decisão final e terrível. Em um ato de martírio coletivo, eles trancaram as portas de suas casas, incendiaram suas próprias propriedades e morreram nas chamas, escolhendo a própria morte em vez de se submeterem à crueldade da turba. Foi o suicídio de uma comunidade inteira. Em meio a essa onda de loucura e violência, algumas vozes de razão e compaixão se ergueram, mas foram em grande parte ignoradas. O Papa Clemente VI, de sua corte em Avignon, emitiu 2 bulas papais em 1348. Nelas, ele declarava os judeus inocentes, argumentando logicamente que eles também estavam morrendo da praga e que a doença também afligia terras onde nenhum judeu vivia. Ele ameaçou os perseguidores com a excomunhão e ofereceu refúgio aos judeus nos territórios papais. Sua intervenção provavelmente salvou inúmeras vidas em Avignon, mas sua autoridade
era limitada e não conseguiu deter a maré de ódio que varria as terras germânicas. Da mesma forma, alguns governantes, como o rei Casimiro III da Polônia, ofereceram proteção e refúgio, um ato que faria da Polônia um dos maiores centros da vida judaica nos séculos seguintes. Por volta de 1351, a primeira e mais devastadora onda da peste negra começou a diminuir. A bactéria recuou, entrando em um ciclo de recorrência que duraria séculos. Mas o pico da catástrofe havia passado. Ela deixou para trás um continente em estado de choque, esvaziado de talvez metade de sua população e profundamente traumatizado. Não apenas pela doença em si, mas pela violência que ela havia gerado. A febre da praga e o fogo das perseguições finalmente começaram a se apagar, deixando um silêncio assustador em um continente esvaziado. Mas a morte, em tal escala, não é apenas um fim, é também um começo. Como os sobreviventes, assombrados pelo que viram, começariam a reconstruir seu mundo. E que tipo de mundo? Estranho e novo, nasceria das cinzas da peste negra, quando a maré da pestilência finalmente começou a recuar. Por volta de 1351, não houve celebração, apenas um silêncio profundo e assustador. As crônicas da época falam de um mundo esvaziado, de cidades onde a grama crescia nas ruas, de aldeias inteiras abandonadas, tornadas monumentos fantasmagóricos àqueles que haviam desaparecido. Os sobreviventes caminhavam por uma paisagem de luto. Todos haviam perdido alguém: pais, filhos, cônjuges, amigos. A estrutura psicológica da Europa estava fraturada. A certeza reconfortante de um universo ordenado e de um Deus benevolente havia sido abalada até os alicerces. E o terror não desapareceu por completo. A peste negra não foi um evento único. Ela se tornou endêmica, retornando em ondas recorrentes a cada década ou geração por mais de 300 anos. Em 1361, uma nova onda, conhecida como a peste das crianças, varreu a Europa, ceifando uma geração que havia nascido logo após a primeira catástrofe. A morte se tornou uma companheira constante, uma parte imprevisível e sempre presente da vida. Dessa devastação demográfica sem precedentes, nasceram as sementes de uma revolução econômica e social. Antes da praga, a Europa era um mundo de mão de obra abundante e terra escassa. O sistema feudal dependia dessa equação. Um vasto campesinato de servos estava legalmente preso à terra, trabalhando em troca de proteção e de uma pequena parcela da colheita. Após a praga, essa equação foi virada de cabeça para baixo. Com talvez metade da população morta, a terra tornou-se abundante e a mão de obra desesperadamente escassa. Pela primeira vez em séculos, o poder de barganha havia se deslocado dos senhores para os camponeses. Os sobreviventes podiam exigir salários mais altos, melhores condições e, o mais importante, liberdade. Se um senhor se recusasse a pagar, o camponês poderia simplesmente se mudar para a propriedade vizinha, onde outro senhor, desesperado por trabalhadores para cultivar seus campos, de bom grado o aceitaria. O sistema de servidão, o pilar do mundo medieval, começou a ruir. A velha nobreza, naturalmente, não cedeu seu poder sem lutar. Toda a Europa, as classes dominantes tentaram reverter a maré da história. Na Inglaterra, em 1351, foi promulgado o Estatuto dos Trabalhadores, uma lei que tentava fixar os salários nos níveis pré-peste e proibir os camponeses de se mudarem em busca de melhores ofertas. Leis semelhantes foram aprovadas na França, na Espanha e em outros reinos. Mas era impossível legislar contra as forças da oferta e da demanda. Essas medidas repressivas apenas geraram ressentimento e, eventualmente, rebelião. A segunda metade do século XIV
foi marcada por uma série de violentas revoltas camponesas. Em 1358, a Jaquerie explodiu no norte da França, uma revolta brutal contra a nobreza. Em 1381, a Inglaterra foi abalada pela revolta camponesa, liderada por Wat Tyler, que marchou sobre Londres exigindo o fim da servidão. Embora essas revoltas tenham sido esmagadas com uma crueldade implacável, elas sinalizaram o fim de uma era. A velha ordem feudal estava mortalmente ferida. A crise não foi apenas social e econômica, foi, talvez mais profundamente, espiritual. A Igreja Católica, a instituição mais poderosa e rica da Europa medieval, havia se mostrado completamente impotente diante da praga. Seus padres, que morriam em taxas ainda maiores que a da população em geral ao ministrarem aos doentes, não tinham respostas. As orações, as procissões, as relíquias sagradas, menos nada havia funcionado. A fé de muitos foi profundamente abalada. Como um Deus bom e onipotente poderia permitir tal sofrimento indiscriminado? O prestígio e a autoridade do papado e do clero, já enfraquecidos por décadas de corrupção e conflitos internos, sofreram um golpe devastador, enquanto alguns se voltavam para formas mais extremas de piedade, como o movimento flagelante. Outros começaram a buscar uma conexão mais pessoal e direta com o divino, uma espiritualidade que não dependia da intermediação da igreja institucional. Este ceticismo crescente e a busca por uma fé mais individualizada ajudaram a preparar o terreno para a Reforma Protestante, que explodiria um século e meio mais tarde. A cultura e a arte da Europa também ficaram obcecadas com a onipresença da morte. O tema do Memento Mori, lembra-te de que deves morrer, tornou-se dominante. Uma nova e sombria forma de arte surgiu: a dança macabra. Em murais pintados nas paredes de igrejas e cemitérios, esqueletos animados eram retratados dançando com indivíduos de todas as classes sociais. O Papa, o Imperador, o Cavaleiro, o Camponês, a criança. A mensagem era clara e subversiva. A morte é a grande equalizadora, diante da qual todos os títulos e riquezas terrenas são inúteis. Outro gênero popular era o triunfo da morte. Grandes afrescos panorâmicos que mostravam a morte, geralmente como um esqueleto a cavalo, ceifando vidas indiscriminadamente. Até mesmo a arte funerária mudou. As tumbas da nobreza começaram a apresentar as chamadas esculturas transi, que retratavam não a imagem idealizada do falecido em armadura ou trajes finos, mas a imagem horrível de seu corpo em decomposição, consumido por vermes. Um lembrete brutal da transitoriedade da vida terrena. Paradoxalmente, em meio a toda essa morte e decadência, a peste negra também semeou as sementes de um renascimento. Com a morte de tantos, uma quantidade imensa de riqueza e propriedade foi herdada por um número muito menor de sobreviventes. Novas fortunas foram criadas da noite para o dia. Este novo capital, em um mundo onde a antiga economia agrária estava em frangalhos, começou a fluir para novas áreas, para o comércio, para os bancos e, crucialmente, para o patrocínio das artes e das ciências. A catástrofe também provocou uma mudança profunda na mentalidade. A visão de mundo medieval, baseada na tradição, na autoridade e na preocupação com a vida após a morte, foi despedaçada. Os sobreviventes habitavam um mundo quebrado, um mundo onde as velhas certezas não mais se aplicavam. Isso forçou um novo foco no aqui e agora, na experiência humana, na razão e no potencial individual. A peste negra não causou o renascimento, mas agiu como um arado brutal que revirou o solo endurecido da sociedade medieval, permitindo que as sementes do humanismo e da modernidade pudessem germinar. A peste negra forçou a Europa a se reinventar, social, econômica e culturalmente, mas e a medicina? Diante do fracasso total da teoria dos miasmas e das sangrias, quais foram as verdadeiras lições aprendidas? A praga retornaria em ondas por mais 300 anos,
mas nunca com a mesma ferocidade da primeira. A resposta nasceria nas cidades italianas com a invenção de novas e drásticas medidas de saúde pública que, pela primeira vez, começariam a tratar a doença não como um castigo divino a ser suportado, mas como um inimigo terreno que podia e devia ser combatido. O mundo que emergiu da primeira e mais brutal onda da peste negra era um lugar de luto, mas também de questionamento. A medicina medieval, um edifício de conhecimento construído sobre os pilares dos 4 humores de Galeno e da teoria dos miasmas, havia desmoronado. Seus médicos, com suas sangrias, poções e diagnósticos baseados na astrologia, não haviam oferecido nenhum alívio, nenhuma cura, nenhuma esperança. A praga não foi apenas uma catástrofe demográfica. Foi uma falha epistemológica, um colapso total do paradigma médico estabelecido. Diante dessa impotência, uma mudança fundamental de pensamento começou a ocorrer. A doença, antes vista como um desequilíbrio interno do indivíduo ou um castigo divino a ser suportado, começou a ser percebida como um contágio, uma ameaça externa que se movia pela comunidade e que, portanto, exigia uma resposta comunitária e secular. Das cinzas da medicina antiga nasceria a ideia revolucionária da saúde pública. O laboratório para essa nova abordagem foi a Itália renascentista. Suas ricas, independentes cidades-estado, como Veneza, Florença e Milão, eram os centros do comércio internacional. E, por isso, as mais vulneráveis às ondas recorrentes da praga que chegavam em navios vindos do Oriente, governadas por conselhos pragmáticos de mercadores e banqueiros. Essas cidades tinham a autoridade e a organização para impor medidas drásticas que seriam impensáveis em reinos feudais mais descentralizados. Em 1377, a cidade-estado de Ragusa, na costa da Dalmácia, emitiu um decreto pioneiro. Todos os viajantes e navios que chegassem de áreas afetadas pela peste seriam obrigados a passar 30 dias em um local de isolamento fora dos muros da cidade, antes de poderem entrar. Eles chamaram esse período de Trentino. Foi a primeira quarentena institucionalizada da história. Veneza, a Sereníssima República, aperfeiçoou e expandiu essa ideia. Em 1423, a cidade estabeleceu o primeiro hospital de isolamento do mundo, o Lazareto, numa ilha isolada na lagoa veneziana Lazzarato Vecchio. Os doentes da peste eram removidos à força de suas casas e levados para morrer, ou, em raras ocasiões, se recuperar longe da população saudável. Mais tarde, uma segunda ilha, Lazareto no Ovo, foi designada para a quarentena de pessoas saudáveis que chegavam em navios suspeitos. Lá, elas passavam por um período de 40 dias, ou quarantino, um número com ressonância bíblica que deu origem à nossa palavra quarentena. As mercadorias dos navios também eram descarregadas e expostas ao sol e ao ar, em uma tentativa de purificá-las de qualquer semente da doença. Pela primeira vez, um Estado estava travando uma guerra organizada contra uma epidemia, usando o isolamento e o controle de fronteiras como suas principais armas. Para administrar essa guerra, as cidades italianas criaram uma nova e poderosa forma de burocracia. As magistraturas de saúde eram conselhos permanentes, compostos por cidadãos notáveis e financiados pelo Estado, que recebiam poderes quase ditatoriais durante uma epidemia. Esses magistrados podiam fechar os portões da cidade, proibir reuniões públicas, feiras e funerais. Eles emitiam passes de saúde, os boletins de sanità, documentos essenciais para qualquer pessoa que quisesse viajar, atestando que vinham de uma área livre de peste. Eles contratavam equipes para limpar as ruas, remover o lixo e supervisionar o enterro dos mortos em valas comuns, fora dos muros da cidade, cobertos com cal viva. Eles também começaram a coletar dados. Registros de mortalidade eram mantidos,
em uma tentativa primitiva de rastrear o curso da epidemia, a primeira forma de vigilância epidemiológica. Embora a teoria por trás de suas ações ainda estivesse errada, menos eles ainda acreditavam estar combatendo o miasma. O ar ruim, menos os resultados práticos de suas medidas de contenção, eram inegáveis. É neste contexto que a figura icônica do médico da peste, com sua máscara em forma de bico, ganha forma. Embora esse traje específico projetado pelo médico francês Charles Delorme só tenha se tornado comum no século XVII. A ideia de um médico municipal contratado, especificamente para tratar as vítimas da praga, surgiu como resultado direto da Morte Negra. Esses médicos eram, muitas vezes, profissionais de segunda categoria, jovens em início de carreira, ou aqueles que não conseguiam estabelecer uma prática bem-sucedida. Eles eram pagos pela cidade para tratar os pobres e, mais importante, para registrar o número de mortos. Seu traje assustador era um produto da teoria do miasma. O longo casaco de couro encerado era para protegê-los do ar corrupto. O bico da máscara era preenchido com ervas aromáticas, como âmbar, hortelã e cravo, que se acreditava purificarem o ar que respiravam. As lentes de vidro protegiam os olhos, e a longa vara de madeira permitia que examinassem os pacientes, retirassem suas roupas e medissem seu pulso sem a necessidade de contato físico. Eles eram figuras de terror e, ao mesmo tempo, os únicos símbolos de uma tentativa de resposta médica em meio ao caos. Graças a essas novas e drásticas medidas de saúde pública, a Europa aprendeu, lentamente e com um custo terrível, a conviver com a praga. As ondas subsequentes da doença, que ocorreram a cada geração por mais de 300 anos, embora devastadoras, nunca mais atingiram a escala apocalíptica da pandemia inicial. Cidades como Londres, em 1665, e Marselha, em 1720, sofreram os últimos grandes surtos da doença na Europa Ocidental. Depois d'Izu, um silêncio estranho. A praga, que havia aterrorizado o continente por séculos, parecia ter desaparecido. Por quase 200 anos. A Europa respirou aliviada, acreditando ter vencido seu mais antigo inimigo. Mas a Yersinia pestis não havia sido erradicada. Ela apenas havia recuado para seus reservatórios silenciosos, esperando o que foi preciso para que a ciência moderna finalmente desvendasse o verdadeiro mecanismo da doença. Encontrando a bactéria, a pulga e o rato. E o que aconteceu quando, no final do século XIX, a Morte Negra despertou mais uma vez, não na Europa medieval, mas em um novo mundo globalizado e moderno? A partir do início do século XVIII, a Morte Negra, que havia sido uma presença constante e aterradora na vida europeia por quase 400 anos, começou a desaparecer. As grandes epidemias cessaram, o último grande surto na Europa Ocidental ocorreu em Marselha em 1720 e depois um silêncio. Por que a praga recuou? A resposta, como a própria doença, é complexa e multifacetada. As medidas de saúde pública nascidas na Itália, como as quarentenas e os lazaretos, haviam se espalhado e se tornado mais eficientes, criando barreiras que retardavam a disseminação. Mas a verdadeira resposta pode estar em uma mudança ecológica sutil e invisível. Oh, rato preto! Oh, ratus, ratus! O principal hospedeiro roedor da praga que vivia em telhados e sótãos em estreita proximidade com os humanos, começou a ser deslocado por uma espécie invasora mais forte e agressiva, vinda da Ásia, Ratomaram. O Ratus norvegicus, o Ratomaram, que prefere viver em esgotos e tocas longe das habitações humanas, era um hospedeiro menos eficiente para a pulga da peste e quebrava o ciclo de transmissão de forma mais eficaz. Outros fatores, como possíveis mudanças na virulência da própria bactéria ou uma crescente resistência genética na população humana,
descendente de gerações de sobreviventes, também podem ter desempenhado um papel. O grande monstro não foi morto. Ele apenas adormeceu, recuando para seus reservatórios silenciosos na Ásia, tornando-se para a Europa uma memória terrível, um fantasma da história. Por quase 200 anos, a verdadeira causa da peste negra permaneceu um mistério. Foi somente no final do século XIX, durante a chamada Terceira Pandemia, que a ciência moderna finalmente desvendaria o enigma. A praga despertou mais uma vez na província de Yunnan, na China, em meados do século. Seguindo as novas rotas de navios a vapor e ferrovias, ela se espalhou pelo mundo, atingindo Hong Kong em 1894 com uma ferocidade devastadora. O mundo, agora conectado de uma forma que os mercadores genoveses jamais poderiam ter sonhado, enviou seus melhores cientistas para enfrentar o antigo inimigo. Uma corrida científica se instalou entre dois bacteriologistas brilhantes, o japonês Kitasato Shibazaburo e o suíço-francês Alexandre Yersin, um discípulo de Louis Pasteur. Enquanto Kitasato trabalhava em um laboratório bem equipado, Yersin, desconfiado das amostras contaminadas de seu rival, construiu um pequeno laboratório de palha para trabalhar com tecidos frescos de vítimas da peste. Foi lá que, ao examinar o pus de um bubão ao microscópio, ele finalmente viu e isolou o culpado. Um pequeno bacilo em forma de bastonete. O inimigo invisível que havia aterrorizado o mundo por milênios finalmente tinha um rosto. A bactéria foi mais tarde batizada de Yersinia pestis em sua homenagem. O mistério estava quase resolvido. A causa era conhecida, mas o mecanismo de transmissão ainda era incerto. Poucos anos depois, o médico francês Paul-Louis Simon, trabalhando na Índia, observou um fato crucial. Ratos morriam em massa pouco antes de os surtos humanos começarem. Ele teorizou que algo estava passando dos ratos moribundos para os humanos. Em uma série de experimentos engenhosos, ele provou que o vetor era a pulga, a antiga trindade da morte menos a bactéria, o rato e a pulga menos, estava finalmente completa. O conhecimento que teria salvado milhões na Idade Média havia sido finalmente conquistado, não pela oração ou pela filosofia, mas pelo paciente e meticuloso trabalho do método científico. Com a descoberta da causa, veio a possibilidade da cura. No século XX, com o desenvolvimento dos antibióticos, especialmente a streptomicina, a peste negra foi transformada de uma sentença de morte quase certa. Tornou-se uma doença tratável. Hoje, a praga não desapareceu. Ela ainda vive em seus ciclos naturais, em populações de roedores selvagens na Ásia, na África e nas Américas. Pequenos surtos ainda ocorrem em lugares como Madagascar ou no sudoeste dos Estados Unidos. Ela é um fantasma do passado que ainda assombra as margens do nosso mundo moderno. Um lembrete de que os antigos patógenos não morrem, apenas esperam. Mas a sua era como a grande ceifadora da humanidade terminou. Chegamos assim ao fim de nossa crônica. Vimos a chegada de um inimigo invisível a um mundo despreparado. Testemunhamos o colapso de uma civilização agoniada fé, a crueldade da ignorância e o desespero que levou homens a caçar seus próprios vizinhos. Mas também vimos como, das cinzas dessa devastação, um mundo novo e irreconhecível nasceu. A peste negra foi o arado que revirou o solo da Idade Média, permitindo que as sementes do Renascimento e da modernidade florescessem. Ela acelerou o fim da servidão, desafiou a autoridade da Igreja, transformou a arte e a cultura e deu origem à ideia revolucionária da saúde pública. Seu legado está escrito não apenas nos livros de história, mas em nosso próprio DNA. A praga foi uma das mais poderosas forças de seleção natural da história humana, moldando o nosso sistema imunológico de maneiras que apenas hoje começamos a compreender. Nós somos, em um sentido muito real, os descendentes dos sobreviventes.
A história da Morte Negra, em última análise, uma lição de humildade. Ela nos lembra da fragilidade de nossas sociedades, de nossa perpétua vulnerabilidade ao mundo invisível dos micróbios. Mas é também uma história de resiliência, uma prova de que, mesmo diante da escuridão mais profunda, a humanidade suporta, aprende, se adapta e, eventualmente, reconstrói